Bom dia, nono ano. Hoje estamos iniciando mais uma aula, né, sobre as unidades de conservação. Vamos falar também de um tema muito importante, que acho que tem que ser tratado com todos os alunos, que é a questão da sustentabilidade, tá? Então, vamos lá, vamos começar lá na página 33. Vou explicando para vocês as dúvidas que forem surgindo, tá? Vocês vão tirando comigo. Deixa eu deixar o bate-papo aberto aqui. Tudo bem, Ana? Não, gente, estão me perguntando em relação às notas. A nota que está registrada no CCA online é dos mapas. A trilha não foi registrada ainda não, tá bom? A trilha eu vou averiguar a avaliação de vocês agora. Vamos lá, então. Exatamente, virou trimestral, né? Como se fosse a nossa avaliação trimestral. Então, vamos lá, hein? 10 pontos, isso mesmo, Duda. Podemos começar? Então, turma, o que são unidades de conservação, né? A gente escuta muito falar disso, né? Os parques estaduais, as reservas biológicas, né? E o que seria isso? Essa estratégia ela precisou ser tomada, né, pelos órgãos ambientais, porque o ser humano ele começou a explorar muito o ambiente, né, de uma forma completamente desordenada, e os recursos da natureza começaram a ficar escassos, tá? Então, o que aconteceu? O planeta Terra ele começou a desenvolver, né, vários problemas, como se fossem problemas de saúde, né? Por exemplo, hoje nós temos uma área muito restrita de mata no nosso país, né? De 100% do território aí da Mata Atlântica, hoje nós temos menos de 10% da mata original, tá? E começou-se a ter esses cuidados, né, protegendo essas áreas que ainda restavam, porque começou a ter um desequilíbrio climático no planeta também, tá? Então, isso começou a afetar diretamente, né, a saúde, a vida dos seres vivos do planeta. Então, eles pensaram, ou a gente começa a conservar, a cuidar do que resta ainda de mata, né, ou daqui a uns dias vai ser completamente impossível habitar o planeta Terra, tá? Então, com o objetivo de manter as áreas conservadas, de garantir os recursos naturais necessários para o desenvolvimento dos seres vivos e também de conservar a diversidade biológica, os diferentes ecossistemas foram criados no Brasil as unidades de conservação, tá? Essas áreas, elas são determinadas pelo poder público municipal, tá? Estadual ou federal. Por isso que a gente tem parques que são estaduais, municipais ou federais, tá? Por exemplo, o Parque de Pedra Azul, ele é um parque estadual, que é um parque que ele faz parte do Espírito Santo. Já o do Caparaó, ele faz parte tanto de Minas quanto do Espírito Santo, já é um parque federal. Acho que, se eu não me engano, vocês fizeram um trabalho sobre parques comigo e reservas biológicas. Fizeram, não fizeram? Foi, não foi? Então, você já tem uma noção muito boa sobre isso. Então, as unidades de conservação federais, atualmente, nós temos mais de 330. São administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação, tá? Da Biodiversidade, que é o ICMBio, tá? Nós temos dois tipos de unidade de conservação. A de proteção integral e a de uso sustentável, tá? Nós vamos ver o que seria essa diferença aí para essas duas. Essa aqui foi a nossa primeira unidade de conservação, tá? Criada, que foi o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em julho de 1937. Se vocês pararem para analisar, faz pouco tempo que essas unidades elas foram criadas, tá? Nos anos seguintes, na década de 60 e 70, foram criadas várias outras unidades de conservação.
É um período muito não tão distante da gente assim, né? E a gente percebe o quão importante foi proteger essas áreas. Pode ser que hoje, em 2020, essas áreas já não existissem mais se elas não estivessem protegidas. Tá? Então, assim, existe uma necessidade muito grande de proteger essas áreas. E, assim, quando a gente vai visitar, né, essas áreas de proteção ambiental, no Parque Estadual Pedra Azul ou Itaúnas, né, que vocês, querendo ou não, têm certo acesso, né, aos parques, às reservas biológicas do Espírito Santo, é tão bom, é tão prazeroso estar nesses locais, né? A gente se sente tão bem, se sente revigorado quando a gente está no meio da natureza. Só que se deixasse o próprio ser humano tendo consciência que era necessário conservar, a gente sabe que não teria mais nenhuma dessas áreas aí de proteção ambiental, tá? Então, ó, a manutenção das unidades de conservação garante a preservação da biodiversidade. Senão, infelizmente, os nossos recursos já não estariam mais aí, tá? É importante, turma, entender que a qualidade de vida que essas unidades de conservação traz para a gente não é só para as pessoas que vivem em torno daquela região, não, tá? Ela é importante para todos do planeta Terra, tá? Isso, por isso que quando eu gosto de sempre colocar essas questões, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, floresta amazônica, tem um casal de colegas meus que estão na Amazônia agora, que eu estou, assim, babando as fotos, assim, eu fico impressionada, assim, que maravilha, que lugar delicioso, um resort no meio da floresta, sabe? Umas trilhas que elas fazem, assim, que você fica, assim, impressionada, porque encontra mesmo animal, né? Porque hoje em dia a gente faz umas trilhas aqui nos parques e nas reservas aqui do nosso estado, a gente não encontra nada, né? Porque tá tão impactado que os animais têm até medo de vir interagir com o ser humano, né? Então, assim, a Amazônia, por exemplo, a gente enxergar aquele patrimônio, ao meu ver, é um cuidado que todo mundo realmente precisa ter. Claro que quem tem que administrar aquilo ali é o Brasil, porque está dentro do nosso território. Mas é uma preocupação que tem que existir de todo mundo. Né? Se a gente está vendo ali que, sei lá, quem é de direito que deveria estar tomando conta não está, aí é a hora que os outros países começam a se alertar. Tá? Isso é muito preocupante, né? Até aqui alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tá me dando ok, hein? Tinho? Então, unidades de conservação de proteção integral. Essas áreas elas não podem ser habitadas por seres humanos, sendo permitido apenas fazer uso indireto dos seus recursos naturais, como pesquisas científicas e turismo ecológico. Então, lá no Parque Pedra Azul, por exemplo, a gente tem uma área que é completamente restrita à pesquisa. Só mesmo o biólogo que esteja identificado que está fazendo pesquisa com alguma espécie daquela região que consegue entrar naquela área do parque. Essa área é a única área nativa que nós temos ali de Mata Atlântica. Aquela parte que a gente visita no Parque Estadual já teve muita árvore que já foi reflorestamento. Mas por que esse cuidado tão grande de não poder a gente ir lá visitar, né? Porque é uma forma de você tentar preservar o que ainda resta, né, de originalidade daquele local, tá? Então, essas unidades de conservação, de proteção integral, nós temos estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. Então, essas que são estações ecológicas, né, reservas biológicas de proteção integral, elas são mais usadas para pesquisa ou turismo ecológico. Como assim um turismo ecológico? É um turismo que você não vai chegar lá e vai entrar ali no parque sozinho. Você tem que estar acompanhado de um guia. Então, lá no Parque Estadual Pedra Azul,
ele é uma área de proteção integral, mas que a gente tem acesso a uma parte do parque, como turismo ecológico, e tem uma parte que é só mesmo para pesquisa, tá? Eu até identifiquei, falei, ó, eu sou bióloga, eu posso entrar, né, identificando como bióloga? Não, a não ser que você esteja fazendo uma pesquisa de alguma espécie que esteja ali. Uma bióloga só ir lá visitar também não pode, tá? Sem problemas, Nicolas. Então, ó, exemplos de estações ecológicas. Nós temos a Dique, Mato Grosso, Muriqui, Alagoas, Tamoios, e nós temos vários também aqui no nosso estado do Espírito Santo. Depois nós vamos falar um pouquinho dos nossos parques e reservas biológicas, tá? Reserva biológica, como o nome já diz, tem o objetivo de preservar o conjunto de seres vivos que compõem a biodiversidade do local, ou seja, sua biodiversidade, tá? As únicas ações permitidas nesses locais são aquelas relacionadas à recuperação do ecossistema que tenham sido alterados. Eu não posso ir lá explorar aquela reserva, eu só posso recuperar. Por exemplo, nós temos a reserva biológica de Duas Bocas. Eu não posso ir lá na reserva biológica de Duas Bocas retirar espécies dali. Eu posso reflorestar, bom? Os parques estaduais são os que garantem maior interação entre os visitantes e a natureza, pois permitem atividades recreativas, educativas, turismo ecológico, além das pesquisas científicas. Lembrando, tá, que nós temos alguns parques, né, que tem uma parte que é liberada essas atividades e outra que é completamente restrita, tá? Nós temos aí o Parque Estadual Pedra Azul, temos o Parque Estadual do Forno Grande, temos de Itaúnas, tá? Eu sempre falo com vocês, né, gente, ó, é tão importante que vocês conheçam esses parques. Aqui, ó, nós temos imagens do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, né, que é lindo, né, lá é possível fazer o turismo ecológico. Assim, repare que a apostila, né, como ela é a nível nacional, ela praticamente não traz nada do Espírito Santo, né? Que o nosso estado, infelizmente, ele não é tão lembrado quando se trata do turismo, né? Mas, nossa, nós temos tantas belezas naturais no nosso estado que se a gente parar para analisar, a gente não precisaria sair do nosso estado tão cedo para buscar esses recursos, né? Os monumentos naturais, por exemplo, aqui, uma falésia dessa aqui, é um monumento natural, né, que atrai pessoas, visitação turística. Tá? Nós temos falésias aqui no norte do nosso estado também, tá? Em Costa Dourada, né, perto também de Itaúnas. Vale muito a pena conhecer. Aqui até fala, né, dos pontões capixabas. Refúgios de vida silvestre. São criados com a intenção de proteger ambientes naturais que permitem a reprodução de espécies locais ou migratórias. Então, é o refúgio dos que vivem de forma silvestre, que vivem na mata. A visitação pública deve seguir normas, tá? Que são estabelecidas em cada local. No Brasil, atualmente, são cadastrados mais de 30 refúgios de vida silvestre, que também contribuem para a manutenção da biodiversidade. Então, nós temos aí refúgio de vida silvestre da Ilha dos Lobos, do Rio dos Frades e Ararinha Azul na Bahia, tá? E aí, vocês conhecem alguns desses parques? Já foram conhecer? Fala para mim aí as experiências de vocês. Tanto estaduais quanto nacionais ou até internacionais. Fala para mim aí, qual a experiência de vocês com esse turismo ecológico, que ao meu ver é muito importante, me faz muito bem sair, dar uma passeada assim, entrar na mata, fazer uma trilha. Pois vale muito a pena, tá, Duda? Não deixa de ir, não. Chama os pais para ir, para conhecer. Pô, que legal, Flávio. Vocês conhecem o Parque da Fonte Grande? Iríamos esse ano, né? A gente também. Com vocês, foi qual passeio que eu fiz? Me dá uma recordada aí. Não foi para Pedra Azul, não?
Nossa, Itaúnas é maravilhoso também. Nós fomos a Pedra Azul, a nossa turma, no sétimo ano. Me lembra aí. Fomos, né? Ah, então nós fizemos a trilha. Você já conhece Pedra Azul. Eu sempre tento levar meus alunos, pelo menos em um parque. Porque eu acho assim, um absurdo o capixaba não conhecer as belezas do estado do Espírito Santo, né? E assim, turma, professor, mas eu não tenho dinheiro, eu isso, eu aquilo. Às vezes a gente dá muita desculpa. Porque tem, assim, opção para todo mundo. Tem a opção da. Eu lembro tanto que até no trabalho de vocês a gente colocou isso para vocês colocarem as opções como chegar ao local, né? E muitos colocaram, professora, tem ônibus que passa lá no parque, ele passa na volta de novo. Então, assim, mesmo quem não tem carro consegue fazer esses passeios, tá? Aqui, olha, em Guarapari, nós temos o Parque Estadual Paulo César Vinha, que é um parque de restinga de Mata Atlântica, né? Que tem assim uma lagoa, a lagoa desse parque parece muito com a Lagoa de Caraíva. Eu sempre falo isso com vocês, né? E assim, enquanto eu vejo as pessoas saindo do Espírito Santo para ir lá para Bahia, para entrar, se mata dentro para chegar até Caraíva, mas não conhece o parque aqui, ó, da Rodossol, tá? Vale muito a pena. Eu não sei como é que está sendo as visitações agora com a pandemia, porque teve um período que estava fechado. Acredito eu que deve estar fechado agora também, que os índices começaram a subir de novo, né? Mas é um local que eu gosto muito de fazer esses passeios e faz muito bem. E nós temos também, turma, as unidades de conservação de uso sustentável. Eu já comentei esse termo sustentabilidade com vocês, mas gostaria de ouvir de vocês. O que vocês entendem por sustentabilidade? Vamos ver se vocês aprenderam isso aí. Todo ano eu falo disso. E assim, eu tenho esperança que uma hora vocês vão colocar isso na cabecinha de vocês. O que seria o termo sustentabilidade? Quem saberia me explicar? Ninguém. Uma conservação? Como assim, Duda? A gente fala assim, mas é permitido a exploração do ambiente, né? O uso de recursos naturais, mas que seja de forma sustentável. Seria dizer isso. Tenho 68 pessoas aqui comigo, hein? Não é possível. Como assim conservar? Ó, isso aí é algo que, assim, eu falo que eu não aceito um aluno meu sair do ensino fundamental sem saber muito bem usar esse termo sustentabilidade. Então, vou falar de novo e gostaria que vocês entendessem de uma vez por todas, tá? Porque vocês precisam propagar a sustentabilidade, então vocês têm que saber muito bem do que se trata, tá? Então, ó, quando eu falo que eu tenho unidade de conservação de uso sustentável, é que nesse local é permitido a presença de moradores, tá? Que vai estar usando os recursos naturais do local, tá? Usando de forma sustentável. Como assim? As atividades desses moradores não vai estar prejudicando as espécies nativas que vivem naquele ambiente, tá? Nessas unidades é permitido, por exemplo, a extração de frutas, a prática da agricultura familiar em pequenas áreas, tá? Em pequena escala também, tá? Ou seja, ela vai usar o recurso, mas vai permitir que o próprio ambiente se restabeleça. Ele não vai explorar em grande escala ao ponto de levar à extinção de uma espécie daquele local, tá? Então, ó, dessas unidades, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais,
reservas extrativistas, reservas de fauna, tá? No caso que protege só os animais em si, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas particulares também, que seja de patrimônio natural. Às vezes eu tenho uma fazenda e que nessa fazenda minha passa uma área de mata. Essa área de mata ela precisa ser preservada, não é porque ela está dentro do seu território que você pode explorar, não, tá? Isso é muito importante, tá, turma? Porque senão o povo saindo comprando terra e desmatando as matas e pronto, né? Nós temos as APAs, tá? Que são áreas de proteção ambiental, que são áreas extensas que podem apresentar comunidades em seu interior, que vivem ali dentro, populações que vivem dentro dessas áreas, tá? Então, essas APAs, elas vão permitir que os moradores daquela região, né, vivam no ambiente, explorem o ambiente, mas que mantenha a sustentabilidade, tá? O uso dos recursos naturais vai ser usado de forma consciente. Aqui, ó, nós temos um mapa mostrando para vocês, tá? Onde a população pode utilizar os recursos para sua sobrevivência. No caso aí, uma pesca artesanal. Vai pescar para eles se alimentarem e não pescar para eles comercializarem. Consegue entender? Por exemplo, uma pessoa que vive lá perto da Amazônia, na floresta da Amazônia, a professora, ela pode usar recursos da Amazônia, por exemplo, para se alimentar? Os frutos da Amazônia para se alimentar? Pode. Agora, ela pode explorar em grande escala para estar ganhando dinheiro com aquilo ali, comercializando? Aí não, tá? Nas reservas extrativistas, as populações locais podem coletar alimentos, realizar agricultura de subsistência e criar animais de pequeno porte de maneira sustentável. Seu objetivo principal é proteger as populações que vivem nessas áreas, sua cultura e os recursos naturais para sua sobrevivência. A gente tem que entender que o ser humano também faz parte do ambiente. Então, estar preservando a alimentação do ser humano, eu também estou preservando esse ser vivo que vive naquele local, tá? Só que eu estou dando, né, condições para a sua sobrevivência e não para ele comercializar em grande escala, que é aí que está o perigo, né? Quando o ser humano começa a ganhar dinheiro, ele perde a noção aí de qualquer cuidado ambiental. Aqui. Aqui é porque não está aparecendo para vocês. Aparece para vocês aí os açaís? Na minha tela não está aparecendo. Nessa imagem aqui. Uns baldes cheios de açaí. Não? Acompanhe na apostila de vocês. Que fala, né, que essas reservas, por exemplo, as extrativistas, podem ser realizadas a agricultura familiar, a coleta de maneira sustentável. O açaí, por exemplo, o fruto amazônico, ele é coletado em vários locais da região norte, tá? Mas de forma sustentável. E o açaí, né, querendo ou não, ele começou a ser muito comercializado. Então, assim, hoje é necessário ter plantações de açaí para conseguir suprir aí toda a necessidade do país inteiro, que hoje eu acho que já come açaí, né? Não como, né, na região norte, né, lá eles comem o açaí de uma forma completamente diferente que a gente, mas que, querendo ou não, hoje é comercializado em grande escala. Bom? Áreas de relevante interesse ecológico. Tem geralmente uma extensão pequena e pouco ou nenhuma ocupação humana, tá? Normalmente são instituídas por abrigarem espécies raras e para a manutenção dos ecossistemas. Então, por exemplo, são locais que a gente fala assim, nossa, ali vivem animais que estão entrando em extinção. Então, é um local que você precisa ter muito cuidado, tá? Esse local, por exemplo, ele não pode ser habitado, né, por seres humanos. Isso é um local de extrema proteção ambiental, o ser humano não é bem-vindo ali, né, porque ele é extremamente impactante. Então, ó, as diferentes categorias de unidade de conservação visam a conservação da biodiversidade, respeitando as populações locais, o seu modo de sobrevivência, sendo necessários fiscalização, investimentos, tá? Que é o que o nosso país, infelizmente, não costuma fazer
tá? Investir nas áreas ambientais, ações educacionais. Eu acho que, por exemplo, a disciplina educação ambiental, ela precisava entrar no currículo dos estudantes brasileiros. A gente precisava trabalhar a educação ambiental com muito mais propriedade, por isso que eu insisto tanto em falar disso. Suporte, né? Porque por muitas vezes você vai nesses parques estaduais, eles estão assim, sem suporte nenhum, tá? Sobretudo, para que a conservação sustentável inclua não apenas o ambiente, mas também as culturas locais. Entender como aquelas pessoas vivem naquela região, quais são as suas necessidades, né? Tentar resolver as necessidades dessas pessoas para ver se elas conseguem impactar o mínimo possível o meio ambiente. Bom? Até aqui alguma dúvida, turma? Bom dia, tia Lila. Até aqui alguma dúvida? Fala para mim aí. Ó, eu gostaria que vocês fizessem para mim, antes de eu começar a falar de sustentabilidade, a atividade que está lá na página 38, para ver qual foi a sequência que vocês colocaram, para ver se vocês têm alguma noção aí do que é esse termo sustentabilidade, tá? Eu vou esperar, agora são 9h40, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês estarem fazendo, para ver se vocês têm essa noção. Quero vocês quietinhos e concentrados fazendo, tá bom? Vou aguardar, hein? Página 38, organize as ideias. Façam para mim. Quando vocês forem terminando, coloque a sequência para mim no bate-papo no privado, tá? Isso aí, Duda. Muito bem.
Ó, quero mais respostas, hein? Até agora só a Duda colocou para mim. E aí, meu povo, cadê? Cadê vocês? Queria mesmo era 69 respostas, né? Mas até agora só tive uma da Duda. Onde foram parar meus alunos? Então, ó, vou deixar, tá? Que isso aí vai ser o tema da nossa próxima aula, sustentabilidade. A gente vai começar a partir daí. E eu vou dar as orientações de trabalho que vocês vão fazer, tá bom? Vou aproveitar esse finalzinho agora certinho, tá, Duda? Espero que os outros façam também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu coloquei aqui para vocês um trabalho que fala sobre a relação da pandemia, né, com as mudanças climáticas, tá? Eu achei assim muito válido estar colocando esse tema para vocês. Esse aqui é o nosso cronograma dessa semana, já mandei para vocês, tá? Então, assim, hoje, né, nossa aula foi sobre unidade de conservação, sustentabilidade. Amanhã vocês vão fazer essas atividadezinhas aqui. Tem uma videoaula para vocês assistirem. E eu já liberei hoje, tá? Eu coloquei o prazo aqui do dia 3, mas eu já liberei hoje, porque tem aluno que gosta de fazer as coisas com antecedência, né? E às vezes tem um tempinho. Antes de vocês estarem fazendo, vocês vão precisar assistir esse vídeo aqui, tá? Que é um videozinho que fala se existe ou não relação das mudanças climáticas com a pandemia do Covid-19, tá? Depois vocês vão fazer para mim, eu até já enviei o arquivo lá, vocês vão responder naquele arquivo mesmo. Vocês vão fazer um relatório com a opinião de vocês. Qual foi as conclusões que vocês tiraram ouvindo esse vídeo, tá? Se existe ou não relação, tá? E o que vocês acham a respeito disso? Tudo bem? Vocês vão estar enviando para mim até o dia 7/12. Alguma dúvida? Tá? Então, assim, acho que é a nossa última atividade, né? Ó, as reportagens valendo 10, os mapas mentais valendo 10, a trilha valendo 10 e essa aí valendo 10. A gente fecha os nossos 40 pontos, tá? Então, gente, principalmente se tem algum aluno que deixou de fazer alguma coisa, isso aqui não pode deixar de fazer nunca, hein? E é tranquilo, vocês vão assistir o vídeo, tá um vídeo bem interessante, bem legal, vale a pena vocês estarem assistindo. E outra, não tem como fazer se não assistir, tá? E vocês vão colocar a opinião de vocês, certo? Assim, turma, não quero um relatório. Assim, não estou nem falando o que eu quero e o que eu não quero. Eu vou avaliar. Então, se vier um relatório do tipo, eu concluí que existe relação das mudanças climáticas com o coronavírus. Eu vou avaliar dessa forma, tá? Eu acho assim, pelo menos uma página de conclusão a gente precisa ter, né, de relatório.
eu não gosto de estipular a quantidade de linhas. Vocês sabem que eu não sou desse tipo de professora que gosta de engessar as coisas. Não estou engessando nada. Mas eu acho que vocês também têm que ter um pouquinho de discernimento. E tem aluno que me manda uma linha. Pô, uma linha valendo 10 pontos, é isso mesmo? Né? Então, é um texto. Tá bom? Alguma dúvida? Eu olho sim, tá, Lívia? Eu vou dar uma olhadinha. Então, tudo bem, vou encerrar por aqui, tá? Fiquem com Deus e façam as atividades de vocês.